Bem-vindos, queridos espectadores, a uma jornada fascinante através do livro de Gênesis, capítulo 1. Hoje, exploraremos a incrível história da criação do mundo, como está registrada nas Sagradas Escrituras. Preparem-se para uma experiência única, enquanto mergulhamos na grandiosidade e na beleza dessa narrativa atemporal. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Era a terra sem forma e vazia. Trevas cobriam a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Gênesis capítulo 1, verso 1 ao 2. No início, o universo estava mergulhado em trevas, e sobre a face do abismo, a terra era sem forma e vazia. Neste cenário misterioso, Deus pairava sobre as águas, contemplando sua criação ainda não manifestada. Disse Deus: haja luz, e houve luz. Deus viu que a luz era boa, e separou a luz das trevas. Gênesis, capítulo 1, verso 3 ao 4. Então Deus disse: haja luz, e a luz rompeu as trevas, iluminando o cosmos recém-criado. A luz era boa, e Deus separou a luz das trevas, estabelecendo a dualidade que moldaria o equilíbrio do universo. Deus chamou a luz dia, e as trevas chamou noite. Passaram-se a tarde e a manhã. Esse foi o primeiro dia. Gênesis, capítulo 1, verso 5. Depois disse Deus: haja entre as águas um firmamento que separe águas de águas. Então Deus fez o firmamento e separou as águas que estavam embaixo do firmamento das que estavam por cima. E assim foi. Ao firmamento Deus chamou céu. Passaram-se a tarde e a manhã. Esse foi o segundo dia. Gênesis capítulo 1, versos 6 ao 8. Deus disse: haja uma expansão no meio das águas. E os céus foram formados, separando as águas que estavam abaixo das águas que estavam acima. Uma sinfonia celestial ecoou enquanto os elementos se organizavam harmoniosamente, delineando os limites do céu e da terra. E disse Deus: ajuntem-se num só lugar as águas que estão debaixo do céu, e apareça a parte seca. E assim foi. A parte seca, Deus chamou terra, e chamou mares ao conjunto das águas. E Deus viu que ficou bom. Então disse Deus: cubra-se a terra de vegetação, plantas que deem sementes e árvores cujos frutos produzam sementes de acordo com as suas espécies. E assim foi. Gênesis capítulo 1, verso 9 ao 11. A terra fez brotar a vegetação, plantas que dão sementes de acordo com as suas espécies, e árvores cujos frutos produzem sementes de acordo com as suas espécies. E Deus viu que ficou bom. Passaram-se a tarde e a manhã. Esse foi o terceiro dia. Gênesis capítulo 1, versículo 12. A terra estava pronta para receber a vida. Deus disse: a terra produza seres vivos conforme a sua espécie, e a terra se encheu de vegetação exuberante, revelando a majestade da flora em todas as suas formas e cores. Disse Deus: haja luminares no firmamento do céu para separar o dia da noite. Sirvam eles de sinais para marcar estações, dias e anos, e sirvam de luminares no firmamento do céu para iluminar a terra. E assim foi. Gênesis, capítulo 1, versículo 14 ao 15. Deus fez os dois grandes luminares, o maior para governar o dia e o menor para governar a noite. Fez também as estrelas. Deus os colocou no firmamento do céu para iluminar a terra. Gênesis capítulo 1, versículo 16 ao 17. Nos céus, Deus posicionou o sol para governar o dia, a lua para governar a noite e as estrelas para enfeitar o firmamento.
A ordem cósmica estava estabelecida, proporcionando luz e direção para a jornada da humanidade. Disse também Deus: encham-se as águas de seres vivos, e sobre a terra voem aves sob o firmamento do céu. Assim Deus criou os grandes animais aquáticos e os demais seres vivos que povoam as águas, de acordo com as suas espécies, e todas as aves, de acordo com as suas espécies. E Deus viu que ficou bom. Gênesis capítulo 1, verso 20 ao 21. Então Deus os abençoou, dizendo: sejam férteis e multipliquem-se, encham as águas dos mares e multipliquem-se as aves na terra. Passaram-se a tarde e a manhã. Esse foi o quinto dia. Gênesis capítulo 1, verso 22 ao 23. Produzam os mares seres vivos, as aves encham os céus e os animais terrestres percorram a terra, disse Deus. Assim, as águas se encheram de criaturas maravilhosas, os céus ganharam vida com as aves, e a terra pululava com uma diversidade impressionante de animais. Deus fez os animais selvagens de acordo com as suas espécies, os rebanhos domésticos de acordo com as suas espécies, e os demais seres vivos da terra de acordo com as suas espécies. E Deus viu que ficou bom. Então disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais grandes de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Gênesis capítulo 1, verso 25 ao 26. Criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Deus os abençoou e lhes disse: sejam férteis e multipliquem-se, encham e subjuguem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movem pela terra. Gênesis capítulo 1, verso 20, 7 ao 28. No sexto dia, Deus criou os animais terrestres, cada um conforme sua espécie. E, por fim, criou o homem à sua imagem e semelhança, dando-lhe domínio sobre toda a criação. Disse Deus: eis que lhes dou todas as plantas que nascem em toda a terra e produzem sementes, e todas as árvores que dão frutos com sementes. Elas servirão de alimento para vocês. E dou todos os vegetais como alimento a tudo o que tem em si fôlego de vida, a todos os grandes animais da terra, a todas as aves do céu, e a todas as criaturas que se movem rente ao chão. E assim foi. Gênesis capítulo 1, verso 29 ao 30. No sétimo dia, Deus descansou, abençoou e santificou esse dia como um dia de repouso. E Deus viu tudo o que havia feito, e tudo havia ficado muito bom. Passaram-se a tarde e a manhã, esse foi o sexto dia. Gênesis capítulo 1, verso 31. E assim, concluímos nossa jornada pelo capítulo 1 de Gênesis. Uma narrativa incrível que nos leva a refletir sobre a grandiosidade da criação e o propósito divino por trás de tudo. Espero que tenham gostado dessa exploração detalhada. Espero que tenham apreciado essa jornada pelo livro de Gênesis, capítulo 1. Se gostaram do vídeo, não esqueçam de deixar o like, se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder os próximos vídeos. Compartilhem com amigos e familiares que também possam se interessar por essa fascinante história de origens. Muito obrigado por nos acompanhar e até o próximo vídeo.